Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de maio. A gente está aqui para gravar mais um vídeo podcast com a decisão do Copom. Agora, por volta de 7 da noite, mais ou menos, o Copom soltou agora há pouco o comunicado com uma redução de 0,25 na taxa Selic. A gente sempre começa aqui com uma brincadeira, alguma coisa sobre o momento do futebol, o momento do esporte, mas hoje a gente acho que como não dá para deixar de ser, a gente falar de um assunto sério, que são, né, as enchentes que estão atingindo o sul do país. Então, aqui nós, como do Banco do Brasil, a gente está mobilizado também em apoiar as famílias e prestar essa solidariedade. O Brasil inteiro, de uma forma geral, né, tá nessa mobilização, então a gente deixa o convite, se você puder ajudar, procurando alguém ali no seu bairro, na sua comunidade que esteja fazendo essa mobilização, ou se também estiver buscando formas de ajuda, a Fundação Banco do Brasil está arrecadando dinheiro de quem puder colaborar para ajudar as famílias. A Fundação Banco do Brasil atua há mais de 30 anos, ajudando quem mais precisa. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela e na descrição do vídeo também o Pix, tá? Para quem puder ajudar. Em momentos como esse, às vezes a gente pensa o que realmente importa, né, para as pessoas, as famílias que perderam tudo. Mas a gente também enxerga na importância da educação financeira, na importância da gente ter uma reserva de emergência, para às vezes encontrar, né, poder ter um apoio ali em momentos de adversidade. Então, estamos aqui para comentar como é que a Selic, essa decisão do Copom, mexe com a sua vida, mexe com o seu dinheiro. Vamos, então, direto e reto naquele nosso papo. Hoje a gente está aqui com dois convidados ilustríssimos. Ronaldo Trogo, que é gerente de pesquisa macroeconômica aqui do banco. Tudo bom, Trogo? Boa noite. Tudo bem, Débora? Boa noite. E o Yuri Storch, também figurinha carimbada aqui com a gente, estrategista de alocação do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, Débora. Boa noite. Boa noite, Trogo. Trogo, vou começar contigo, então. A decisão do Copom aí num corte de 0,25, acho que a gente tem bastante coisa para comentar. Da última vez que você participou aqui com a gente, né, da discussão, acho que você traz emoção. Quando você vem, o assunto é quente, porque você, se eu não me engano, você veio na primeira reunião de início da queda da Selic, né? E agora você chegou num dia de 5-4, ouvi dizer, é isso, de uma decisão emocionante e que veio diferente do que estava sendo esperado de acordo com o guidance da última reunião, né? Então, já queria começar te colocando nessa fogueira aí para explicar para a gente o que mudou da última reunião até aqui, que levou o Copom nessa decisão apertada a optar pela queda de 0,25. Excelente, Débora. Primeiro, você está muito bem de memória. Da outra vez que estive aqui foi na primeira queda da Selic, em agosto do ano passado. É uma queda de 50 pontos. E de lá para cá, o Copom vem reduzindo 50 pontos a cada reunião. E como você muito bem colocou, o guidance de março indicava mais uma queda de 50 pontos. Mas, diante de uma alteração substancial do cenário internacional e de algumas incertezas domésticas, o Copom acabou entendendo que o cenário base que ele estava traçando não estava mais mantido. Então, diante dessa percepção diferente ao longo do mês de abril, o Copom decidiu por essa redução de 25 pontos base. E aí, quando a gente pensa nos principais determinantes dessa alteração de percepção do Copom, dá para falar muito sobre condução de política monetária dos Estados Unidos. Então, esse parece ter sido um fator muito relevante. Diante de um processo desinflacionário mais gradual do que se esperava lá fora, aparentemente o Fed vai precisar reagir com um pouco mais de juros na economia norte-americana. Isso significa que o corte que o mercado esperava ali ao redor do meio do ano, né, na reunião de junho ou reunião de julho, deve ficar um pouco mais para o final do ano. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem o início de ciclo de cortes do Fed só lá no finalzinho do ano, o que acaba por trazer uma alteração de percepção em relação à política monetária lá fora. Isso, para o Brasil, traz implicações relevantes, como, por exemplo, o canal de transmissão do câmbio, em que a gente, diante dessa alteração do cenário lá de fora, fizemos uma pequena alteração aí do câmbio de final de ano para 24, que sai de R$ 4,80 para R$ 5,00. Bom, mediante esse cenário cambial um pouquinho mais pressionado, a gente percebe que
a desinflação brasileira, apesar de muito consistente, ela deve enfrentar um pouco mais de dificuldade. E aí era natural que o Copom reagisse de uma forma um pouco mais ativa, e aí os cortes da Selic devem ser um pouquinho menores. E aí eu já vou aproveitar aqui para colocar o nosso cenário de Selic, que se antes, com aquele cenário de juros lá fora que começava a cair no meio do ano, a gente esperava uma Selic de 9,25 para 2024, agora a gente migrou o cenário para 9,75. Essa é uma informação bastante relevante que direciona diversos mercados, e a decisão do Copom de hoje veio em linha com essa nossa expectativa, de que, diante de um cenário lá fora que é um pouco diferente, o Copom se sentiria um pouco mais cauteloso para poder guiar a política monetária aqui dentro. E aí, diante dessas informações, acabou que o resultado foi bem apertado, né, o 5-4, mas veio em linha com que o nosso time esperava e boa parte do mercado também, com esse pace de 25 pontos base. No ano passado, vocês tinham já publicado um relatório em outubro, se eu não me engano, trazendo esse alerta, né, a depender do cenário global, de uma questão... de um caminho diferente para a Selic. Eu quero aproveitar e fazer um jabá aqui, que de vez em quando a gente faz. A equipe do Trogo e o time de economistas do Banco do Brasil foi premiado recentemente no primeiro lugar, né, no prêmio Projeções Broadcast, como a equipe que mais acertou as projeções aí no último trimestre do ano passado. Então... jabá feito. Para trazer, vocês já tinham feito essa análise e soltado esse relatório lá em outubro com uma possibilidade desse cenário que você está trazendo agora, é isso? É isso, Débora, perfeito. Esse relatório que a gente soltou lá em outubro do ano passado já alertava da possibilidade do Fed precisar traçar um plano de voo um pouco diferente, um pouco mais apertado do que se esperava até aquele momento. E aí parece que aquele alerta que a gente fez lá atrás, tanto com esse relatório escrito quanto com conversas com clientes internos e externos, agora a gente está vendo esse cenário acontecer de uma maneira um pouco mais clara. Ainda não é aquele cenário que leva a Selic para 2 dígitos. Na nossa percepção, a gente vai ter Selic de 9,75. Mas, de toda forma, é um cenário um pouquinho mais restritivo para juros domésticos. Por outro lado, eu queria colocar aqui que os dados que a gente vem observando para a atividade econômica, eu falei aqui um pouquinho de inflação, câmbio e Selic, mas eu queria fazer um parênteses também para falar um pouco da atividade econômica que a gente está acompanhando de maneira consistente. Os dados que a gente observa para a PIB, eles estão surpreendendo de maneira positiva. Tem uma questão relacionada ao aumento real do salário mínimo, questão relacionada a recursos do precatório que estão chegando na economia, e isso deve fazer com que a nossa atividade econômica performe bem no ano de 2024. E aí já aproveitar para informar aqui que a gente espera o PIB ligeiramente acima de 2% nesse ano. A nossa projeção central é de um PIB de 2,2%. E isso está muito relacionado também com o mercado de trabalho que a gente vê bastante forte. Então, o desemprego vem surpreendendo, né? A gente está com taxas de desemprego historicamente baixas, então acho que é importante trazer aqui também esses elementos, porque se de um lado a gente tem uma Selic que está um pouco mais apertada, um pouco mais alta, de outro lado, os dados que a gente já conhece de 2024 vêm mostrando uma performance positiva da economia brasileira. Então, acho que com esse conjunto informacional a gente consegue passar pelos principais pontos do cenário macroeconômico. Perfeito. E aí, para quem está acompanhando a gente aqui, né, é super importante a gente ter em mente como é que estão se comportando e essa questão das projeções assertivas, e aí eu já vou trazer o Yuri para a conversa, porque é nessas projeções, por exemplo, né, aqui, como é que funciona para quem não conhece. A equipe de economistas aqui do Banco do Brasil fazem as projeções, né, de Selic, câmbio, inflação, aqui como o Trogo trouxe, e a equipe de estratégia de alocação, que o Yuri está representando aqui, bebe dessa fonte para poder montar as carteiras sugeridas e as sugestões de investimento. Então, como é importante, de alguma forma, essa assertividade na análise do cenário, de projeção, para a gente tentar trazer para o investidor as oportunidades de entrada, né? Como é que pode realmente buscar melhores rentabilidades, no fim das contas, é disso que a gente está falando. E aí, Yuri, trazendo aqui para você, diante dessas mudanças, dessa alteração recente também aí de uma possível queda de 50 pontos e que foi para uma queda de 25, isso teve alguma alteração aqui na nossa sugestão de investimento, assim, nas estratégias de alocação? Queria que você desse um en passant aqui para a gente, para o investidor.
Tá, Débora, assim, a gente fez uma alteração nas carteiras sugeridas, né, que foi aprovada na semana passada, então antes ainda dessa decisão do Copom, mas é interessante o ponto que você trouxe, né, que essas previsões que o time de economista que eles fazem são regulares ali também, as atualizações são regulares, então essa mudança de perspectiva, na verdade, você já tinha atualizado ali no meio do mês passado, né, tanto desse ano quanto do ano que vem também. Vocês também subiram, né, a Selic do ano que vem, se não me engano, para 9%, Exato. de 8,5% para 9%. Então a gente vai acompanhando e atualizando as nossas, ali o que a gente chama ali de traduzir esse economês para produtos, né? Traduzir para investimentos para que a gente possa levar para os clientes. Então a gente vem acompanhando e atualizando. E nesse cenário, principalmente, né, do que você trouxe ali, de pressão nas taxas americanas, né, na pressão no cenário internacional, isso acabou pressionando a curva lá de 10 anos e trouxe a pressão para a nossa curva de juros também. Tá? E com essa pressão acabou abrindo algumas oportunidades de entrada muito boas ali, tanto em títulos pré-fixados quanto em títulos de inflação, né? Então a gente observando isso, a gente vendo ali algumas opções, tanto no Tesouro Direto, ali pegando NTNB, LTNs, ou mesmo, por exemplo, no nosso LCA Pré, que hoje está com uma taxa excelente, a gente viu que tem oportunidades maiores neste momento de fazer uma alocação um pouco mais acima, tanto em títulos pré-fixados quanto os títulos indexados à inflação. Então foi essa alteração que a gente fez já na semana passada, já prevendo muito esse cenário agora de corte de 25 pontos. Em relação às outras classes, tem alguns alertas ali que a gente pode trazer, né? Esse cenário mais complicado no exterior e essa elevação da taxa de 10 anos nos Estados Unidos, que é um indicador que a gente acompanha muito, ele acaba atraindo muitos recursos do mundo. Né? Então ele acaba atraindo muito capital de risco que está alocado no resto do mundo. Por quê? Ele olha para essa taxa, chegou a bater 4,70 no mês passado, é uma taxa muito alta comparada ao histórico ali. Agora já baixou bastante, acho que está em 4,45, 4,49, alguma coisa assim. E isso é que ela acaba atraindo muitos recursos. E com isso sai recurso de outras bolsas de mais risco, dentre elas a que da América Latina e do Brasil. Então, no ano, a gente está com fluxo de capital negativo, de capital estrangeiro negativo na Bolsa. Isso que a gente ouve muitas vezes no jornal. A saída de estrangeiros da Bolsa Brasileira. É esse ponto. Exatamente isso. Então, assim, o capital estrangeiro na Bolsa tem uma representatividade muito grande. Então, quando ele está nesse fluxo negativo, né, nesse net negativo, a Bolsa tem muita dificuldade de conseguir ter aquele desempenho que a gente espera. Né? Então, a gente ainda vê projeções para o final de ano positivas, né, ali em torno de 144, 150 mil pontos. Hoje ela subiu mais agora essa semana, está em 129, se eu não me engano. Então ainda teria ali um prêmio para ganhar. Só que enquanto tiver esse cenário mais complicado no exterior, né, com uma inflação ainda resiliente nos Estados Unidos, os cortes do Fed também sendo postergados, né? Também teve revisão, agora a gente está prevendo 2 cortes só, certo? No final do ano só. E se pegar no começo do ano, o mercado estava muito mais otimista. Né? No começo do ano, tinha gente já pensando ali em 6, 7 cortes, começando em março. Tinha alguns muito otimistas, né? E tá todo mundo revendo essas expectativas e empurrando mais para frente. Nesse cenário, continua ficando um pouco mais difícil essa alocação. Então, como a gente faz? Tira tudo? Não, a gente mantém com esses sinais, porque essa diversificação nas carteiras, ela já prevém esses cenários, ela já prevém essa volatilidade. Porque caso a gente tenha ali um gatilho diferente que possa impulsionar, é importante que o investidor esteja alocado nessas classes. Que ele esteja ali, de acordo com o seu perfil de risco, é claro, ele esteja alocado porque algumas coisas não tem como prever eventuais gatilhos que podem acontecer. Por isso que a gente mantém a alocação dessa forma. Perfeito. É isso, às vezes, aí também, para quem está acompanhando a gente, economia, mercado, sou suspeita para falar, mas é uma área apaixonante da gente ir acompanhando, né? Mas muitas vezes, por mais que a gente goste de acompanhar e a gente tá olhando o que tá acontecendo, tá lendo a ata do Copom e tudo mais, mas muitas vezes fica difícil para a gente traduzir como é que isso molda os meus investimentos, né? Então, como é que eu olho para isso e coloco na minha carteira? Então, é importante o que você traz, né? O que vocês trazem ali na equipe, as carteiras sugeridas, que a gente sempre fala, que acaba sendo um mapa, né? Deixa aqui, então, diante desses cenários e desses possíveis caminhos, onde é que eu sigo? O que eu coloco em cada caixinha e tudo mais. Então,
Claro que existem diversos perfis de investidor, tem um pessoal que gosta de olhar e deixa eu sigo o meu caminho, porque eu quero estudar e tudo mais, mas tem também quem gosta de acompanhar, mas fica com essa insegurança de o que fazer. Então, as carteiras sugeridas e esse mapa do tesouro, digamos assim, ele é importante para que a gente possa se guiar. As carteiras sugeridas do Banco do Brasil e as análises de economia, os relatórios ali da equipe de economistas estão todas disponíveis no nosso portal de conteúdo InvestTalk. Para quem ainda não conhece, fica o convite, investtalk.bb.com.br. Tá? Então, ali tudo aqui um pouco do que a gente está falando também é traduzido e mais esmiuçado em análises um pouco mais profundas e tudo mais. A palavra do economista desse mês também fica o convite, ela está em destaque lá para quem estiver assistindo a gente. E é isso, o time de economia faz uma análise bem profunda sobre o impacto das decisões ou indecisões do Fed aqui na economia brasileira, então também tá bem interessante, fica o convite. Gente, por hoje era isso, queria super agradecer mais uma vez a participação de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. E aqui a gente sempre faz convite, todas as reuniões do Copom, logo depois a gente está aqui gravando esse conteúdo para poder explicar, trazer para vocês um pouquinho de como a economia afeta a nossa vida e afeta os investimentos. A gente estava falando aqui antes de começar, agora há pouco acabou um jogo super emocionante, o Real Madrid virou por 2-1, mas veio o Copom e meteu um 5-4, que é muito mais emocionante, então a gente também estava aqui na expectativa. Tá bom? Para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. De novo, quem quiser e puder, tiver condições de ajudar ali o pessoal que está sofrendo com as enchentes no sul. De novo, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo para quem está acompanhando no YouTube, tem o endereço do Pix certinho para apoiar via Fundação Banco do Brasil. Boa noite, gente. Por hoje é isso. Tchau, tchau.